Zeus Pro da Redragon. Ele tem um cabo USB com uma ponta USB-C, cabinho bem maleável, ponto positivo, de mais ou menos 1,80 m, um tamanho até que legal. Vem o microfonezinho dele também, ele é maleável, olha só, chama de memória, né? Ele fica, não tanto, ele dá uma voltadinha. E ele também tem uma espuminha aqui na ponta. Este aqui é o microfone dele. Também vem isso aqui, acredito que seja para amarrar o cabo. Esse aqui é o receptor dele, USB, dá para conectar no computador, notebook. Também vem um monte de adesivo e o manual. E esse aqui é o H510 Pro, mais conhecido como Zeus Pro. O fone tem aqui na lateral o símbolo da Redragon. Aqui dentro também o símbolo da Redragon. Parte superior aqui em vermelho. E aqui também escrito Redragon bem estilizado. Temos aqui um metal. Os fiozinhos aqui para fora. Aqui do lado direito do fone, na parte traseira, nós temos um 7.1. Temos também para ligar e desligar as luzes. E na parte esquerda nós temos aqui para entrar o USB-C para carregar, inclusive ele funciona o fone carregando também, dá para ouvir som e carregar ao mesmo tempo. Aqui na parte da frente entra o microfone e muta também, e aqui na parte de baixo o botão para diminuir o volume, na curvinha para aumentar o volume, e aqui para ligar e desligar o fone. Aqui com ele ligado você pode ir mudando as cores até desligar, olha só, são pouquinhas, tá? São poucas opções, mas tem como você ir mudando do jeito que você quiser ou deixar desligado, que até economiza a bateria. Ele parece meio emborrachado aqui nessa parte, também parece um emborrachamento. E ele lembra bastante o H2002D da Havit, o formato dele, tudo muito parecido. Atualmente os seus preços estão na faixa aí dos R$310 mais ou menos. E aqui no Mercado Livre, mesmo preço, R$310, que ele já foi um pouco mais caro, hoje em dia tá mais barato. Em promoção já dá uma melhoradinha, ele tem preço na faixa dos R$260, principalmente no Mercado Livre, que é onde ele mais aparece em promoção. E as suas melhores promoções não têm sido muito abaixo não, na faixa aí dos R$240. Esse aqui foi na Semana do Consumidor, no mês de março, e todas as promoções melhores aparecem lá no meu grupo de ofertas, né? Para você aproveitar, ó, sempre aparece bastante coisa em oferta, então dá para aproveitar muita promoção. O link do grupo vai estar na descrição para você entrar, aproveitar e pagar mais barato no seu computador, né? Aparece bastante coisa abaixo do preço lá, então entra para aproveitar. Falando um pouquinho da construção do fone, nós temos aqui, né, as hastes em metal, temos aqui algo meio emborrachado, nós temos earpads de tecido, depois eu mostro mais sobre elas para vocês. Aqui em cima nós temos um tecido, inclusive uma espuma mais resistente do que as da orelha. Temos hastes de metal, que é muito bom, né? Traz uma durabilidade maior pro fone, não é aqueles negocinhos de plástico. E ele é um fone bem resistente, né? Você não vai fazer isso com o seu fone, mas ele tem uma qualidade bem legalzinha, principalmente por ser de metal, né? Passa uma confiabilidade maior. E ele não é um fone muito grande, então você abre ele aqui, vai ficar mais ou menos assim na sua cabeça. E eu que sou um pouquinho cabeçudo, ele ficou no limite. Se minha cabeça fosse um pouquinho maior, não ia servir não. Ele ficou bem no limite mesmo, deu certinho na minha cabeça. Inclusive ele fica bem pequenininho, mais ou menos um palmo. É bom porque fica mais fácil de carregar, até para crianças tem uma cabeça um pouquinho menor, ó, serve legal. Agora, se você for uma pessoa muito cabeçuda, pode ser que não te sirva, tá? Um dos pontos que eu mais fiquei com medo desse fone foi questão de conforto. Como eu falei, é um fone que ficou no limite na minha cabeça, por ele ser um fone que aperta bem aqui. Olha a diferença desses dois fones, por exemplo. Esse aqui, ele tem até um espacinho no meio e está bem fechadinho, né? Então ele aperta mais. Só que por incrível que pareça, ele é um fone muito confortável. Não me deu dor de cabeça nem nada. Acredito que muito por causa da maciez das earpads e também aqui na parte de cima por ser bem levinho, não ficar apertando, ele ficou bem confortável. Usei por várias horas seguidas e em nenhum momento eu senti desconforto usando. Falando agora das suas earpads, dá pra ver que elas não são muito grandes e são bem fechadinhas, olha só. E aqui no fundo também é macio, hein? Pra pontinha da sua orelha não machucar. Então nós temos a logo da Redragon e elas são cobertas por um tecido. Pro calor do Brasil, o tecido é muito bom, porque ele não vai se esquentar tanto como um courino e também tem o ponto positivo de não descascar com o tempo como é do courino. São earpads muito levinhas, elas não têm uma resistência muito grande, então é bem fácil delas se moldarem na sua cabeça, né, apertando um pouquinho assim. E elas são aquele encaixezinho universal, dá pra achar facinho, caso você queira trocar, comprar outra, e são bem confortáveis. Inclusive, ele até que abafa legal o som exterior, não é nada absurdo, como um cancelamento de ruído, mas já faz um trabalho bem legal. Se estiver escutando uma música, jogando, isso ajuda mais ainda a abafar, mas não vai ser nada absurdo, tá? Mas é bem legal. Nós temos aqui drivers de 53mm, inclusive o som desse fone é muito alto, eu usei ele mais ou menos de 50%, senão fica alto demais. Esse fone, ele funciona tanto pelo receptorzinho 2.4 GHz, em computador, PlayStation 4, PlayStation 5, via Bluetooth, então ele vai funcionar em celular,
celular e tudo mais. E você pode usar ele via cabo também, né, pro USB-C, e ao mesmo tempo que ele estiver carregando, ele vai funcionar. Acho que pelo preço podia ter um conectorzinho para celular, tipo esse aqui, mas tudo bem, né? Sobre o som do Zeus Pro, a gente tem aqui basicamente o que a gente tem em todo fone gamer. Um som que prioriza os graves e os agudos. Inclusive achei até o agudo um pouquinho estridente em alguns pontos, mas de novo nós temos médios mais fracos. Então se você colocar todos os sons no mesmo volume, você vai perceber que música, efeitos sonoros vão estar altos, enquanto a voz vai ficar um pouco mais apagada. Como as vozes ficam ali nos médios, você vai perceber um pouco elas mais apagadinhas. Temos mais uma vez som em V, graves e agudos bem presentes, e um médio mais ou menos. Mas mesmo assim, a questão de definição sonora eu gostei bastante. Você consegue perceber bem os instrumentos na música, as batidas ficam bem interessantes. Acho que os agudos ficaram um pouco exagerados, mas tudo bem, não é nada que vai estragar a sua experiência ali quando você estiver jogando, né? E ele também tem essa funçãozinha aqui, ó, 7.1, que melhora a questão da direção de onde o som está vindo. Assim, só vai ficar legal mesmo para jogos, tá? Como o som dele é bem centralizado, ativando essa função, você percebe melhor de onde estão vindo os passos, de onde estão vindo os tiros. É até legalzinho na hora de jogar, mas sinceramente, meio tanto faz. Não é algo que você vai usar muito no dia a dia, só se você gostar mesmo. Eu particularmente prefiro deixar desativado o 7.1. O fone tem 279 gramas, nada desconfortável para o dia a dia, bem tranquilo. E esse fone tem 750 mAh de bateria. Eu acho meio pouco para um fone desse preço, mas ele vai durar em média ali 16 horas de bateria, dependendo de como você usar em questão de volume, com RGB ligado ou desligado, pode chegar até umas 20 horas de uso. Assim, pelo preço, mais ou menos, deve durar em média ali uns 2, 3, 4 dias, dependendo de quanto tempo você usa, mas dá para deixar ele carregando enquanto usa, que já ajuda bastante, né? Só vai ficar um pouquinho chato por causa da questão do fio. Com o microfone ele fica assim, ele tem aquela espécie de memória, sabe, que ele fica, mas não fica tanto, tá? Mas não fica tanto e dá uma voltadinha. Se você colocar muito dobrado, ele volta. Mas dá pra deixar dobrado assim, tranquilamente. Ele tem essa espuminha para evitar alguns impactos com a voz. Sem a espuminha fica desse jeito, mas vamos testar esse microfone. E essa aqui é a qualidade do som do microfone dele, bem ruinzinha, né? Inclusive um som até meio baixo, mas ele tá sendo gravado agora no 2.4 GHz e sinceramente eu achei bem mais ou menos o microfone dele usando pelo receptor. Tem um pouquinho de chiado, é um som bem ruinzinho, mas quando a gente conecta o fone, o som dá uma melhorada, olha só. Agora ele tá com o cabo conectado e, cara, o som melhora absurdamente, fica muito melhor, parece até outro fone de ouvido, outro microfone, parece que refizeram tudo. E aí sim, em questão de qualidade, o som fica muito bom, é um som bem limpo, bem definido, não é nada profissional, mas ali para jogar, uso diário, fica um microfone excelente com cabo. Usando com receptor 2.4 GHz fica bem ruinzinho, mas com cabo fica bem maneiro. Mas será que dá para recomendar? Bom, para jogos o fone cumpre bem o papel, o som tem uma definição bem legalzinha, é uma pena ele não ter um software para equalizar ou algo do tipo, mas o som dele em si já é bem legal e também bem alto. Ele tem uma clareza bem legal ali para ouvir passos e tiros em jogos de FPS, tem o 7.1 que é legal jogando, menos quando alguém fala, né, aí a voz é duplicada, mas dá para ouvir bem a direção dos passos e ele abafa legal o som exterior, não é nada absurdo, mas já serve bem, principalmente quando você está escutando alguma coisa e o som, né, abafa mais ainda. Além dele ser confortável e ter um tamanho ok e uma bateria também ok. Na média de 18 horas de uso, é bem padrão para fones desse preço aqui no Brasil, mas dava para ser melhor com certeza. O fone, ele peca em alguns quesitos. Pela faixa de preço, eu volto a falar de software. Poder alterar o fone, seja o som, ruído, microfone, é claramente possível em um fone de R$300. E é um fator que dá muito valor a um produto. Poder deixar o seu produto melhor para você com as características que você gosta é um ponto muito importante que falta nesse fone. O seu microfone também é um ponto que deixa a desejar. No cabo ele é bom pelo preço, tem pouco ruído, qualidade ok, mas pelo 2.4 GHz, cara, o som é uma tristeza pensando que o fone custa R$300. Muito chiado, som baixo, qualidade ruim. Minha recomendação é usar o fone no cabo para usar o microfone. Então, considerando o mercado brasileiro sem importação, eu gosto dele na faixa de R$250. Já tem um som legal, microfone cabeado bom, é
um fone confortável, você tem garantia nacional e normalmente chega mais rápido que o importado. E ele pega alguns pontos que talvez você não sinta falta, só se você for um consumidor mais exigente. Mas considerando importação, fica a minha forte indicação do M-Chose V9 Pro. Eu já testei aqui no canal, tem review para você assistir e ele fica no mesmo preço já com os impostos de importação e até mais barato em promoções. Lá no meu grupo de ofertas ele já apareceu por menos de R$200 e cara, é muito mais completo. Tem software, microfone melhor, dá para equalizar o som e uma bateria absurda de mais de 250 horas. Se você não quer importado, tudo bem, os Zeus Pro é legalzinho, mas saiba que importado você vai pagar mais barato e um produto melhor. Em geral, é isso, obrigado por assistir, comenta o que achou, Jesus te ama, Deus te abençoe e tchau.